Amados irmãos, graça e paz, da paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, antes de mais nada, orar. Gostaria que você orasse também, pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração e, na medida e na proporção do que Ele sabe, é a sua necessidade. E ore então para que Deus fale a cada um conforme a multiforme graça e sabedoria dele. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, buscamos a Tua face e nos humilhamos mais uma vez diante de Ti, reconhecendo a necessidade que temos de Ti para sermos fiéis na transmissão da Tua palavra. Senhor, nos dê abundância do Teu Espírito e tudo que precisamos para este propósito. Vem, pois, nos guiar e nos assistir com a abundância da Tua graça. Nós oramos crendo que o Senhor nos ouviu, por isso que oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta hora é Jesus e a prática da oração. É a segunda mensagem com esse tema. E Jesus estava orando em certo lugar e quando ele terminou de orar, um dos seus discípulos se aproximou dele e pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Está registrado em Lucas capítulo 11, versículo 1. Este fato, bem como a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos nesta ocasião, está registrado em Lucas 11, versos 2 a 4. Nós temos ali uma oração bem sintética da que normalmente conhecemos e fazemos. Eu me refiro à oração do Pai Nosso, que nós temos registrada no Evangelho de Mateus, versos 9 até o versículo 15. A oração propriamente termina um pouco antes, termina no versículo 13, mas Jesus depois ensinou algo mais que também queremos destacar. Mas o Evangelho de Mateus registra essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, mas numa forma mais ampla do que nós encontramos no Evangelho de Lucas, e por isso vamos nos deter aqui nesta mensagem e em algumas que se seguirão com a graça e a permissão de Deus. Jesus disse assim, o texto diz assim, Mateus 6, 9 em diante: Portanto, ore assim, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, Jesus continuou, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Muito bem. Nessa oração, Jesus ensinou princípios importantes sobre a oração. E o primeiro que queremos examinar, Jesus iniciou a oração dizendo, portanto, orem assim. Primeiro princípio,
A oração deve ser dirigida ao Pai, por isso que ele orou assim, Pai Nosso. Talvez seja estranho, Jesus tem usado o plural, mas isso vai ficar mais compreensível no desenvolvimento da mensagem. Mas queremos destacar o fato de que há uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, ele disse Pai Nosso. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus não quis dizer que ele e o Pai eram a mesma pessoa, mas que eles andavam em perfeita unidade. No capítulo 14 do Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 4, Jesus tem um diálogo com alguns dos seus discípulos. Versículo 4 registra o seguinte, Jesus está falando, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus deixou claro aqui que nenhum de nós pode ir ao Pai a não ser através dele. Por isso que nós usamos o nome dele, mas isso vai ser tratado um pouco mais adiante. Ele continuou, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Jesus aqui deixa claro que ele, quando veio aqui, ele veio representando o Pai, e ele agiu como o Pai age, suas ações, suas atitudes são as mesmas ações e atitudes do Pai. Então, quem conviveu com Jesus estava convivendo com o Pai, porque o que Jesus mostrou, ensinou, falou, era exatamente aquilo que o Pai é e ensinava e fazia. A única diferença é que o Pai nunca havia descido à terra como Jesus fez. Jesus veio na forma humana para mostrar quem é o Pai. Mas nós falamos que há uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos essa relação entre Jesus e o Pai, e agora nós vamos ver entre Jesus e o Espírito Santo. Lucas 4:1 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Em Lucas 4:14, diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Jesus agiu movido pelo Espírito de Deus, que também não difere em nada daquilo que o Pai é. Por isso nós dizemos que existe uma unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, mas são pessoas distintas.
As Escrituras nos mostram isso com muita clareza. No Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, nós temos isso bem claro. Jesus disse: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Veja, ele disse que ia falar com o Pai, para que o Pai mandasse outro Consolador. É uma referência que ele está fazendo ao Espírito Santo, e ele disse que ele ia falar com o Pai, ia pedir que o Pai mandasse outro, que não ele nem o Pai. E eu pedirei ao Pai, ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele continuou: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus disse: porque ele habita com vocês. Ele estava ali, presente na vida de Jesus, mas ainda não estava nos discípulos, porque a obra da redenção ainda não tinha se consumado na cruz e através da ressurreição de Jesus. Mas por isso Jesus disse: vocês o conhecem porque ele habita com vocês. E ele acrescentou: e estará em vocês. Ainda não estava. Após a ressurreição de Jesus, ele estaria também neles. Não obstante Jesus ser Deus, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, ele disse que o Pai era maior do que ele. Vocês ouviram que eu disse: vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque o Pai é maior do que eu. Por que o Pai é maior do que Jesus? Se Jesus é tão Deus quanto o Pai e quanto o Espírito Santo, a razão é muito simples. Em todo relacionamento, alguém tem que ter a liderança, e o Pai é essa pessoa, e ele é honrado como Pai, ele é honrado como autoridade maior, e mesmo que Jesus seja Deus, junto com o Espírito Santo, o Pai é maior em autoridade. Numa casa, numa família, os membros da família são pessoas, humanamente falando, iguais, mas toda família deve ter uma pessoa que representa a família, a autoridade. Normalmente é o pai, é o chefe da família. Ele não é melhor do que nenhum dos membros da família, não é mais poderoso. E hoje em dia, os filhos têm uma capacidade intelectual muito maior do que os pais, porque tiveram oportunidades maiores do que os seus pais. E até hoje, as crianças hoje têm um conhecimento, por exemplo, na área na área de internet, na área está me faltando aqui a palavra, de informática. Mas uma coisa impressionante, e oportunidade que eles têm hoje de já nascerem com celulares na mão, nascerem é um modo de dizer, né? Desde muito cedo eles já sabem mexer num celular, já sabem mexer num tablet, coisas que nós aprendemos muito mais tarde. E eles têm e terão muito mais facilidade do que nós, porque já nasceram com essa liberdade que nós não tivemos em nossa época, na mesma idade que eles tinham. Mas quem é o líder da família é o pai. Ele deve ser respeitado como pai, como autoridade, não porque ele saiba mais do que
os filhos, como dissemos no nosso caso. Os filhos hoje muitas vezes sabem mais do que os pais, mas ele deve ser respeitado, assim como a mãe deve ser respeitada em segundo lugar, depois do pai, ou na falta dele, né? Pois bem, isso para dizer que o pai é maior por isso, porque ele é o pai, e ele é a autoridade entre os três. E o Filho e o Espírito Santo estão sujeitos ao Pai. E fazem isso de muito bom grado. Nós podemos ver isso na Bíblia de uma forma extraordinária. Jesus, ao orar, sempre dirigiu ao Pai porque ele era o Filho de Deus. Nós temos registro de algumas orações que Jesus fez. Por exemplo, quando ele foi à casa de Marta e Maria, quando Lázaro já havia morrido, e ele foi lá para ressuscitá-lo. Está registrado em João 11:41. Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Com certeza Jesus tinha orado, antes pedindo alguma coisa, e Deus, o Pai, o ouviu, e ele estava ali para fazer o que ele foi fazer, que é ressuscitar a Lázaro, e ele o fez. Mas eu quero destacar aqui o fato de que ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele se dirigiu a Deus, o Pai. Isso já é uma evidência de que ele e o Pai não são a mesma pessoa. Mas não é o assunto desse momento. Em João 17:1, Jesus fez uma oração que é uma das mais extensas de quantas ele fez e que são registradas nos evangelhos. João 17:1, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E Jesus estava se referindo à hora em que ele iria à cruz e ia consumar a obra que o Pai lhe havia dado para realizar. Pai, é chegada a hora. Ao crermos e recebermos Jesus em nossos corações, também nos tornamos filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 a 13, nós lemos assim: Veio para o que era seu. Quem veio para o que era seu? É Jesus. E os seus não o receberam. Uma referência aos judeus que finalmente rejeitaram a Jesus na sua maioria, não todos. Então Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso dissemos que, ao crermos e recebermos Jesus em nossos corações, também nos tornamos filhos de Deus. Como nos tornamos filhos de Deus? O texto é muito claro em dizer: a todos quantos o receberam, receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós ficamos sabendo que alguém, para receber Jesus no seu coração, pedindo que ele venha e assuma o controle da sua vida, ele tem que primeiro crer, e então ele recebe Jesus em sua vida, não como um hóspede, mas como Senhor. Ele veio para salvar-nos, mas veio também para ser Senhor. E todos que recebem Jesus como Salvador e Senhor, estes nascem de novo e se tornam filhos de Deus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não é um nascimento natural, nem da vontade do homem,
não foi um nascimento que o homem, quando ele resolve, ele decide que vai ter um filho. Então não foi resultante da vontade da carne, da vontade de alguém. E logo depois diz ainda, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então não é o nascimento carnal, não é o nascimento humano, é o nascimento espiritual, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, uma vez que nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus, nós podemos então chamar a Deus de Pai. Jesus nos ensinou a orar ao Pai e a fazermos isso em seu nome. Ele disse assim em João capítulo 14, a partir do versículo 12, a segunda parte. Do verso 12 ele diz assim, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo, olha, eu vou para o Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, pedirem a quem? Ao Pai, no nome dele, ele disse que ele mesmo faria isso. Agora ele disse que faria isso para que o Pai fosse glorificado nele mesmo, ou seja, no Filho. Eu vou ler novamente. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, nós temos um ensino claro aqui. Não é a única passagem que nós lemos que consta este ensino de Jesus. Também em João 16, 24 a 27, Jesus disse assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome. E a razão por que não haviam feito isso é porque Jesus estava com eles, mas chegaria um momento que Jesus iria para o Pai, então eles iam dirigir-se ao Pai e iam orar em nome de Jesus. Ele disse, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei com vocês por meio de figuras, vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. O que abre caminho para nós recebermos o favor do Pai, para que possamos ir a Ele como filhos dele, e em nome de Jesus é porque nós cremos em Jesus, o recebemos em nossos corações, porque amamos a Jesus e honramos a Jesus. E qual é o pai que não se agrada quando os seus filhos são honrados por alguém? Isso se tornou possível, o fato de sermos filhos de Deus, depois da morte e da ressurreição de Jesus. Em João 20, 17, Jesus disse, Bom, o que aconteceu aqui, o que eu vou ler, foi logo após a ressurreição de Jesus, e Maria Madalena, ele apareceu para Maria Madalena, e não sabemos se ela se curvou e o segurou pelos pés, ou se ela teve um ímpeto de segurá-lo de alguma forma, mas Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. É a primeira vez que Jesus diz isso. Para meu Pai e Pai de vocês. Por que Pai de vocês? Porque agora ele já havia morrido na cruz pelos seus discípulos. E por nós também, né? E ele já havia ressuscitado. Então, através
da sua morte e ressurreição, ele pôde trazer a eles vida. Os discípulos puderam nascer de novo pela fé que tiveram em Jesus Cristo. E por isso agora eles podiam chamar a Deus de Pai. Nós lemos há pouco que o texto que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então somos filhos adotivos de Deus. Eu digo isso porque nunca seremos o que Jesus é. Jesus é Deus. Ele é filho de Deus, mas nós nunca seremos Deus. Nunca seremos como Jesus, no sentido de que, porque Ele é Deus. Mas nós seremos chamados e somos chamados de filhos de Deus. Por meio de Jesus, nós somos adotados, por meio da aceitação de Jesus, da nossa fé nele, nós somos adotados por Deus como seus filhos. Por isso que ele veio para nos redimir do pecado, nos purificar de toda a injustiça, e assim somos aceitos diante do Pai como pessoas que não têm pecado. Por que não têm pecado? Nós somos pecadores, sim, mas Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Então hoje, pela fé nele, nós podemos nos dirigir a Deus, sabendo que somos perdoados, purificados, e podemos nos dirigir ao Pai sem medo qualquer. A Epístola aos Romanos, nós lemos assim no capítulo 8, verso 14 em diante, e lemos assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso por uma razão muito simples: todo filho de Deus tem o Espírito de Deus habitando nele. Vocês devem lembrar-se que nós lemos um texto no Evangelho de João, em que Jesus disse que, falando sobre o Espírito Santo, Jesus disse que o mundo não poderia recebê-lo porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem porque ele habita com vocês, na pessoa de Jesus ali naquela ocasião, e estará em vocês. Mas depois da ressurreição, ele já estava nos discípulos. Então, aquela promessa de Jesus já tinha se cumprido. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo vem à nossa vida quando cremos em Jesus e ele nos guia. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, ficarem com medo, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Essa expressão Abba significa pai duas vezes, ou então paizinho. O texto diz: o próprio Espírito, no caso de Deus, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é verdade. E ele diz: se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, somos chamados filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar as bênçãos juntamente com Cristo. Ele é filho, nós também somos filhos. Eu disse que a única exceção é o fato de que nós não somos deuses e jamais seremos. Na Epístola aos Gálatas nós lemos assim, capítulo 4, versos 6, 7, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. O Espírito Santo vem representar Jesus. Jesus habita em nosso espírito pelo Espírito de Deus. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Jesus ensinou princípios muito importantes sobre a oração. Já vimos o primeiro: a oração deve ser dirigida ao Pai.
O segundo é que a oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Qual a diferença? Falamos que a oração, o primeiro princípio, que a nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Jesus fez questão de nos ensinar que o Pai está nos céus. O Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Isso não é por acaso, isso tem um significado. Jesus, ao orar, como já vimos, sempre se dirigiu ao Pai. E um detalhe, ele sempre levantou seus olhos para o céu. O que ele quis ensinar com isso? Que ele estava falando com Deus que está no céu. Vamos ver os mesmos textos que já vimos anteriormente, mas com uma conotação específica com relação a esse detalhe. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Na mesma oração que vimos na ressurreição de Lázaro, observe que aqui no texto que eu acabei de ler, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. No outro texto, João 11:41, diz assim: Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. O detalhe, Jesus levantou os olhos para o céu. Em Marcos 6:41, quando Jesus foi multiplicar os pães, diz assim: Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Por que Jesus fez isso? Bem, os céus falam do lugar mais alto, acima de tudo e de todos. O Salmo 103, versículo 19, diz assim: Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, quando Jesus olhou para os céus, ele estava querendo dizer que o Pai é o Pai, é aquele que domina sobre tudo. Os céus apontam então para a grandeza, para o poder e a transcendência de Deus. No segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versos 18, e depois no versículo 21, a segunda parte, nós lemos assim: Mas é uma oração que Salomão fez a Deus. Será que de fato Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. No verso 21, ele diz assim: ouve do lugar da tua habitação, dos céus. Então, havia uma consciência muito clara de que a oração que ele fez naquela ocasião era dirigida a Deus que está nos céus. Os céus são a habitação de Deus nas alturas, mas é admirável que ele também vive em nós. É algo realmente espantoso e incompreensível do ponto de vista humano, porque como é que nós, humanos limitados, vamos compreender um Deus que é tão grande? O profeta Isaías, no capítulo 57 do livro que leva o seu nome, no verso 15, diz assim, porque, aliás, é o Senhor dizendo, porque assim diz o alto, sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, quem está falando é aquele que está no alto, que é sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Ele disse, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito
abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se isso era verdade no Velho Testamento, quanto mais no Novo Testamento, quando nós recebemos pela fé a pessoa de Jesus e o Espírito de Deus vem viver em nós representando o Senhor Jesus. Eu queria destacar o porquê. Por que Jesus se dirigiu seus olhos para o céu e não para outro lugar? Ele queria que todos nós, ao orarmos, nos dirigíssemos a um Deus que está no céu, que nós não vemos. Um Deus que é invisível e que somos chamados a crer nele, a confiar nele, sobretudo por causa da sua palavra e por tudo que ele já fez e por tudo, sobretudo, o que ele já fez em nossa vida hoje, os que nós somos salvos pela fé em Jesus. E eu tenho que frisar que não somos salvos porque somos merecedores, mas porque cremos em Jesus. E quem crê nele é salvo de graça. É algo que está aberto a todos que querem receber Jesus como Salvador e Senhor. Então, o que eu quero destacar aqui é que Deus, um ensino de Jesus, é que Jesus, ao se dirigir os olhos para o céu, havia um ensino aí. E o ensino ele deu em João, capítulo 4, versículos 20 a 24. Ele está conversando com a mulher samaritana. E a mulher, num determinado momento, disse a ele: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus estava em Samaria, terra dos samaritanos. Eles adoravam a Deus no monte Gerizim, e os judeus adoravam a Deus em Jerusalém, onde estava construído o templo. Então ela disse: nossos pais adoravam neste monte. Ela está se referindo ao monte Gerizim. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Ele estava falando nós, se referindo a ele como judeu, porque a salvação vem dos judeus. Mas Jesus acrescenta: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Significa que você não pode ver um espírito. E Deus, que é espírito, deve ser adorado como aquele que você não vê, mas a quem você adora, você se curva, você se prostra diante dele, reconhece ele como Deus Todo-Poderoso e reconhece seu Filho também como Deus com Deus, junto com o Espírito Santo de Deus. Agora, por que adorar em espírito? É porque nós receberíamos, quando crescemos em Jesus, quando cremos em Jesus, Jesus está falando de uma coisa que estava prestes a acontecer, quando os seus discípulos, e hoje nós, os que temos crido em Jesus e temos recebido ele como nosso Senhor e Salvador, Jesus está dizendo que eles iriam adorar a Deus em espírito. É o Espírito de Deus que nos leva a adorar a Deus. É o Espírito de Deus que nos leva a reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso.
É o Espírito de Deus que nos leva à adoração verdadeira, genuína, autêntica. Não por um mecanismo puramente religioso ou por tradição, qualquer que seja ela, mas porque o Espírito de Deus nos move a glorificar e exaltar o nome do Pai. E nós fazemos isso, como já dissemos, em nome de Jesus. Orar a Deus sem que o vejamos exige fé. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Por que fé? Porque você não vê. Então nós adoramos o Deus que não vemos, mas no qual nós cremos. E não se trata apenas de crer com a mente. Há o testemunho do Espírito de Deus no nosso espírito, tanto quanto ao Pai, quanto ao Filho, até porque o Espírito de Deus habita em nós. Não temos o Espírito de Deus porque somos melhores do que qualquer pessoa. Temos o Espírito de Deus como herança, garantia da nossa herança eterna no céu. É isso que a Bíblia ensina. E ele dá testemunho do Pai, do Filho e de si mesmo. Concluindo, vimos hoje que Jesus ensinou princípios muito importantes sobre a oração. Primeiro princípio, a oração deve ser dirigida ao Pai, por isso que ele orou o Pai Nosso. E o segundo princípio é que a oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus, aquele que não vemos, mas cremos, que Ele reina, Ele governa, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Por isso que Ele ensinou-nos a orar: Pai Nosso que estás no céu, nos céus. Eu espero que você tenha compreendido o que foi falado aqui agora e que isso fique gravado no seu coração. Com a graça de Deus e a permissão dele, ainda temos bastante para ser dito ainda, bastante coisa para ser dita com relação à oração. Não faremos hoje, nem agora, mas, como já disse, se Deus permitir, nas próximas mensagens. Agora vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te exaltamos, te engrandecemos, te magnificamos. Magnificamos também o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos pelo teu Espírito que habita em nós e que dá testemunho do Pai, do Filho e de si mesmo. A ti, Deus Trino, Deus Triuno, Deus Santo, a ti toda a honra, glória, louvor e ações de graças. Nós pedimos que o Senhor se revele a cada um dos que ouvem esta palavra e que o Senhor seja glorificado na vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vocês, sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.